Olá, muito boa tarde a todos. Chamo Paulo Oliveira e venho apresentar-vos o novo programa StruBeam Embedded Walls. Este programa permite o dimensionamento de elementos de contenção periférica, como por exemplo paredes moldadas, cortinas de estacas, microestacas e também estacas prancha. O programa está integrado no fluxo de trabalho OpenBeam. O software está disponível para download na Store da plataforma Beam Server Center, portanto, onde se encontram diversos programas para download. Neste caso será aqui, neste local, onde existe o botão descarregar para procedermos à descarga do mesmo, portanto, do software. Esta plataforma Beam Server Center, portanto, acede-se através da web, através de um web browser a partir deste endereço beamserver.center. É necessário que os utilizadores depois se registrem ou estejam registrados nesta plataforma. Também é necessário que tenham instalado o sincronizador Beam Server Center, que se encontra aqui para descarga. No caso de já terem instalado este sincronizador, podem facilmente vir e encontrarem aqui neste símbolo. Este símbolo indica que tem o sincronizador e a versão de sincronizador instalada. Isto para proceder à sincronização entre ficheiros entre a plataforma e o programa. O StruBeam Embedded Walls, para se trabalhar com ele, é necessário que o utilizador, para além de estar registado na plataforma Beam Server Center, tenha criado um projeto no Beam Server, portanto tenham criado um projeto no Beam Server, ou então faça parte da equipa de trabalho de algum projeto nessa plataforma. Para além disso, é necessário que esse projeto possua um modelo arquitetónico em formato IFC. Vou criar agora um pequeno exemplo e vou começar até por criar um projeto aqui na plataforma, em que lhe vou chamar ED Walls, por exemplo. Vou só dizer que está fechado em termos de visibilidade, gestão de pedidos de colaboração também mantenho fechado e em termos de tipo de projeto mantenho cursos e seminários. Portanto, vou criar este projeto aqui na plataforma Beam Server. Portanto, lá está criado o projeto. Existem aqui a parte dos ficheiros, que ainda não existe nenhum ficheiro, a equipa de trabalho, que poderia convidar outras pessoas a fazer parte da equipa de trabalho e por aí fora. Pedidos de colaboração, IFCs, ficheiros IFC propostas, etc. Mas vamos então agora, vou minimizar e vou, por exemplo, ver um modelo arquitetónico que pode ser criado a partir do programa IFC Builder, que é o nosso programa de modelação de modelos arquitetónicos, um programa gratuito, que também podem ter acesso através da Store do Beam Server ou através da versão completa que se instala, que se descarrega da página topinformatica.pt. O modelo arquitetónico pode vir deste programa do IFC Builder ou de outros programas, como o Revit ou Archicad, desde que sejam ficheiros IFCs, que depois serão carregados para a pasta do projeto no Beam Server Center. Neste caso aqui, temos aqui um edifício de escritórios que possui, neste caso, que já está modelado, possui aqui duas caves, e que vamos fazer o cálculo dos elementos de contenção destas duas caves, através do StruBeam Embedded Walls, que eu vou mostrar de seguida. Okay? Portanto, vou ativar só o solo para ver isto ao nível do solo, e sem o solo visualizam-se as caves. Portanto, eu vou exportar este modelo arquitetónico para o projeto StruBeam, para o projeto ED Walls, que tinha criado no Beam Server Center. Seleciono o projeto, faço aceitar, vou aceitar, que ele já exporta as máscaras também, que estão agregadas ao modelo arquitetónico, e portanto ele agora vai proceder, através do sincronizador que eu falei há pouco, vai proceder à exportação para a nuvem, para a plataforma online Beam Server Center. Vou minimizar e vou falar agora um bocadinho do StruBeam Embedded Walls, que no fundo está aqui, o atalho. Portanto, eu depois de ter descarregado da Store do Beam Server, instalei-o e aparece-me aqui o atalho, dou 2 cliques e portanto surgirá depois o programa para
para trabalhar com ele. Este programa começa principalmente por fazer uma situação que é o seguinte. Portanto, nós já tínhamos o programa contenção periférica, que também tem os mesmos objetivos que este programa. A única diferença é que este programa permite trabalhar com o fluxo de trabalho OpenBeam. E também tem outra pequena diferença, que é permitir desenhar em planta a posição do elemento de contenção em planta e poder ver em 3D. Isso é a única diferença que existe relativamente à contenção periférica, ou outro programa que já existe nosso de contenção periférica. Se já possuírem um programa de contenção periférica, portanto também têm acesso a este programa, porque o código é o mesmo. Vou então, penso que vou criar agora uma obra nova, penso que já deve ter, vou-lhe chamar aqui, por exemplo, ED Walls. Reparem que, por exemplo, este assistente, agora surgiu-me aqui um assistente ao criar, portanto é o mesmo assistente do programa contenção periférica. Como se trata de uma contenção periférica de 2 caves, vou utilizar esta opção do assistente, que me facilita, e portanto vou agora selecionar o projeto ED Walls, que era para importar, portanto, a arquitetura, que eu exportei há pouco, portanto, o sincronizador já deve ter, lá está aqui. Vou fazer o seguinte, e agora vou responder a algumas questões, eu preencher alguns dados relativamente que o próprio assistente do programa me pede. Portanto, vou só aqui indicar que em termos de alturas livres entre as caves serão 3 metros e que o número de pisos acima da rasante serão 4. Mantenho aqui o tipo de fundação. Em termos de sobrecargas, vou indicar que tem um edifício junto ao meu e que terá cerca de 2 pisos enterrados e que a cota estará a 6 metros de profundidade, em termos de plano de fundações. Em termos de caracterização de estados de terreno, posso dizer que existem 2 estratos, vamos supor que existem 2 estratos, um de argila branca e outro numa argila dura, por exemplo, situado a 3 metros de profundidade. Poderia ativar a profundidade de rocha se existisse, ou se existisse nível freático. Vou fazer terminar e de imediato existe aqui um pequeno resumo relativamente às opções que tomei, e o programa automaticamente vai-me gerar aqui uma série de fases em que eu posso vos mostrar. Portanto, ele automaticamente gerou-me aqui uma série de fases em que começa pela escavação até à cota 3 metros. Portanto, começa a escavação da cota de 3 metros. Vamos ir para a outra fase seguinte. Colocação numa escora, relativamente ao elemento de contenção que está aqui, não é? Depois, a possibilidade de escavar até à cota 6,80 m. Construção da laje soleira, laje térrea. Depois a laje de piso, já a remoção da escora e depois, posteriormente, a última laje, que isto tudo em termos de fases de construção, e depois a fase de serviço com as respectivas cargas sobre o elemento de contenção e as cargas que provêm da utilização sobre o piso das lajes que foram construídas agora. Portanto, o que o programa depois fará em termos de cálculo é calcular todas estas fases e dimensionar a armadura deste elemento. Mas vamos ver melhor um pouco o programa em si, seguindo aqui os ícones que tem este programa. Portanto, começamos aqui pela tipologia. Como eu vos disse, este programa permite fazer dimensionamento de elementos de contenção, nomeadamente muros de parede genérico, portanto, num material qualquer que depois tenha que se definir as suas características, paredes moldadas, cortinas de estacas ou de microestacas, também a possibilidade de estacas pranchas metálicas, no caso do catálogo ArcelorMittal, e estacas pranchas metálicas, mas de perfis genéricos. Vou manter para já aqui a parede moldada. Temos depois outra opção relativamente ao grupo obra, que é os materiais, em que vou melhorar um pouco aqui a qualidade do betão e vou também melhorar a qualidade do aço.
Também indico, em termos de classe de exposição do botão, que vou colocar uma corrosão provocada por carbonatação. Vou selecionar XC2 e vou aumentar aqui o recobrimento, porque vou dimensionar segundo o Eurocódigo e o recobrimento mínimo será 7,5. Vou então prosseguir. E, portanto, aqui é os dados gerais, portanto, é a altura da parede moldada, neste caso, a altura acima da rasante é 0, poderia definir aqui algum valor, a espessura da parede, que o programa considerou, e o comprimento do tramo que existe no sentido longitudinal. Portanto, a parede moldada é composta por tramos que se conectam entre si. Bom, temos depois a questão da majoração dos esforços, para dimensionamento das armaduras, possibilidade de aplicar uma análise sísmica, possibilidade de considerar ações térmicas nas escoras também, possível. Depois temos mais algumas opções relativamente ao dimensionamento, também relativamente ao dimensionamento de microestacas e depois para verificações de condições de segurança em termos de equilíbrio de momentos, relação de impulsos e no círculo de deslizamento desfavorável. Por fim, temos as tabelas de armadura em que é sempre possível criar, duplicar alguma delas e depois personalizar, eliminando determinados diâmetros que não pretendemos que surjam ou espaçamentos, podemos efetivamente personalizar as nossas tabelas. Vou manter tudo por defeito, tabelas do programa. Este aqui é somente, este ícone ver, é somente para se queremos visualizar as cotas, ou, quer horizontais, quer verticais, ou informação dos estratos, portanto, lá está a informação dos estratos. Depois passamos para a parte do terreno, em que temos aqui os dados gerais relativamente aos terrenos, a cota da rasante, que se é mesmo aos 0 metros que a gente pretende, se queremos definir profundidade da rocha, se queremos definir um talude sobre este terreno com um determinado ângulo, uma distância relativamente ao elemento, um degrau que queiramos que exista, um nível freático, se queremos aplicar em freático, um maciço terroso de um determinado na face exterior e depois se queremos aplicar também uma percentagem de atrito relativamente terreno tardós, terreno face exterior. Portanto, também podemos aplicar isso. Para além de definir novos estratos, ou apagar estratos, ou copiar, definir tramas, ou definir cores dos estratos, portanto, eu vou só editar aqui um extrato, que já, no caso é argila dura, portanto o programa que fez foi quando eu selecionei no assistente, selecionei que pretendia argila dura, eu tenho aqui uma série de características relativamente a cada tipo de solo e ele transferiu esses dados. E para além das densidades, dos ângulos de atrito, também aparece um modo vinclar ativo e passivo, que são tipo o que vai simular a presença de terreno com um conjunto de molas, quer de um lado, quer do outro, quando estará a funcionar como impulso ativo ou como impulso passivo. Relativamente a elementos de apoio, vou só posicionar-me aqui numa fase que tem aqui a escora. Portanto, nós podemos introduzir escoras, ancoragens ativas, passivas, lajes e depois podemos editar, apagar ou até mesmo copiar. Por fim, no grupo fase, podemos descrever a fase, indicando se a fase que agora estou a visualizar, que era a construção de lajes, se é uma fase construtiva ou de utilização, fundo de serviço, se podemos definir também a profundidade a escavar nesta fase, se é necessário ou não, neste caso aqui era a construção de laje, não está a 0, portanto não existe escavação, e portanto percentagem do módulo Winkler a funcionar, portanto está a 100% relativamente ao terreno, e o coeficiente redutor é amplificador do impulso passivo, também podemos pôr aqui um relativo impulso passivo, um coeficiente a reduzir ou amplificar. É possível, no caso de ter, se eu tivesse definido nível freático, definir aqui a profundidade do nível freático para uma determinada fase, no caso é que estivesse a visualizar. A mesma coisa relativamente ao maciço terroso na face exterior, deste lado, portanto, a definir uma determinada cota. Depois, é possível introduzir cargas sobre o elemento de contenção periférica, seja ele qual for, portanto, cargas sobre o elemento,
normalmente coloca-se na fase de serviço, portanto, imaginem que aqui haveria construção de paredes, ou até mesmo um pilar que nascesse por cima e que se quiséssemos aplicar aqui a carga sobre o elemento de contenção, poderíamos utilizar este comando para numa determinada fase, ou então a mesma coisa, mas a partir de uma determinada cota. Isto em termos de cargas sobre o elemento de contenção. Temos também cargas sobre os estratos do terreno, em que se pode utilizar estas diferentes tipos de cargas e depois aplicá-las a uma determinada cota. Isto aqui é para editar, aqui é para eliminar. Pronto. Antes de passarmos, portanto, para o cálculo, ou podemos passar agora, antes de passar para o cálculo, vou só exemplificar, por exemplo, a edição de uma fase, supondo que, por exemplo, eu não queria, o programa por si só ele estipulou que seria uma escora, mas eu quero colocar uma ancoragem ativa. Portanto, eu neste caso, se for consultar as fases, eu tenho aqui esta fase que ele criou, o programa, e vou editar, e vou dizer que quero colocação de ancoragem, alterei apenas o nome, colocação de ancoragem na cota 2 metros, e portanto já estou aqui na fase. Posso editar só para visualizarem já agora. Se eu carregar na escora, portanto o que eu tenho na escora é a colocação da ancoragem na cota 2 metros e depois fase final, que é retiro da escora, construção de laje e com a respectiva cota. Eu vou eliminar aqui a escora e vou aqui a nova ancoragem ativa e vou colocar, portanto, esta ancoragem nesta fase e vou definir, ou seja, a última fase, selecionar a última fase onde ela depois será eliminada. Poderá ser aqui no teto da cave superior. Depois vamos ver isto melhor em detalhe. Vou colocar uma cota a menos 2 metros. Vou manter os dados, portanto ele vai entrar com uma carga inicial de 500 kN e está colocada a ancoragem. Se eu continuar a andar de fase em fase, portanto, prossegue-se escavação, construção da laje, da outra laje, da última laje e depois quando for a fase de serviço é retirado a ancoragem. Portanto, optei por esta situação, poderia ter, por exemplo, retirado a ancoragem numa outra fase anterior. Simplesmente quando se edita essa fase ou que se trabalha, só se tem que indicar em que fase é que se quer, a última fase onde se quer que esteja a ancoragem. Vou continuando e vou então efetuar o cálculo deste elemento de contenção, que no fundo vai-me obrigar a calcular as 7 fases, são aquelas tais 7 fases que estivemos a ver, em que o programa vai analisar quer os deslocamentos, quer os esforços e vai verificar, e aqui indicamos que já estão a cumprir todas as verificações, onde eu posso visualizar muito rapidamente as verificações geométricas e de quantidades mínimas, termos de armadura, verificações de termos de facção composta, fendilhação, portanto, que é feito relativamente ao dimensionamento da armadura em termos da parede moldada, neste caso. Analisando já agora esta parte aqui do grupo de cálculo, vamos ver aqui os resultados. Os resultados permitem-me visualizar no ecrã, tendo em conta aqui o elemento de contenção, a parede moldada. Podemos visualizar aqui os deslocamentos, em que eu tenho aqui este diagrama. Vou ativar os valores em X, que me interessa, que é em termos de deslocamentos. E consigo visualizar aqui os deslocamentos relativamente a esta fase, mas se me posicionar numa outra fase, por exemplo, os deslocamentos vão variando. Portanto, há uma fase, a fase inicial onde se faz a primeira escavação, verifica-se que a parede moldada desloca-se 1,55 mm aqui para a esquerda, mas quando eu aplico-lhe a ancoragem e aquela tal carga, já me comprime a parede contra o terreno.
Pois vamos tendo a continuação das outras fases e o comportamento em termos de deslocamentos, podemos ir analisando fase a fase. A mesma situação para os esforços, por exemplo, para os momentos, o tal momento negativo aqui que existe devido à aplicação do pré-esforço na ancoragem, e diagramas de impulso e pressão hidrostática, caso existisse aqui nível freático, também se poderia visualizar. Existe um outro comando, que é o diagramas de esforços, que é a mesma coisa, só que posso estar a ver fase a fase, posso visualizar todas as fases ao mesmo tempo, sobrepondo, relativamente aos deslocamentos, aos esforços, ao diagrama de impulso e pressão hidrostática. Portanto, aqui estão todas as fases ativas, mas eu poderia, por exemplo, ativar a primeira e a última e poderia visualizar também da mesma forma os valores em X e visualizava as diferenças. Okay? Portanto, fica aqui, ou todos, fica aqui uma ideia de como é que isto funciona. Depois existe também o gráfico de comportamento do terreno com o impulso, também as fases a funcionarem ao mesmo tempo ou selecionando uma determinada fase. E por fim, a verificação do círculo de deslizamento desfavorável, que no caso não pode ser aqui porque existe laje, terá que ser vista numa fase que não tenha laje, que é para ver se existe problemas em termos de deslizamento do elemento de contenção, e pode-se visualizar aqui também que está a verificar, cumpre com coeficiente de segurança acima de 5 e que verifica. Portanto, ele que está a cumprir aqui relativamente àquilo especificado nos dados gerais. Portanto, seguidamente, eu não mostrei, mas tem aqui as verificações. Aqui penso que sim, mostrei no fim do cálculo, tem aqui as verificações de estabilidade relativamente ao momento originado pelos impulsos passivos na face exterior e o momento originado pelos impulsos ativos na face exterior. Portanto, está tudo a cumprir. E a outra é a verificação relativamente ao impulso passivo total na face exterior e o impulso realmente mobilizado. Portanto, também se está a cumprir. Bom, depois isto aqui repete um bocado aquilo que já tínhamos visto no final do cálculo. Vou agora mostrar as armaduras. Portanto, para isso tenho que me posicionar aqui no separador armadura, onde posso visualizar já diretamente todas elas, ou até mesmo clicar e, se quiser, clicando sobre a armadura, posso alterar. Posso uniformizar armaduras como quiser, ou especificar outras armaduras, e depois é somente clicar em verificar para ver se está a cumprir todas as verificações que eu falei, temos de geometria de quantidades mínimas ou máximas da área de aço, ou afastamentos. No caso de eu querer voltar à ponto de partida, onde basta-me só clicar em rearmar. O programa também aparece aqui uma vista 3D de um tramo de parede moldada, que se pode visualizar. Portanto, isto são tramos de paredes moldadas que depois se conectam umas atrás das outras. Voltando outra vez aqui à entrada de dados, vou mostrar então uma novidade que não existe no tal programa Contenção Periférica, que existe neste, que é definir em planta a presença deste elemento de contenção. Neste caso, vou importar aqui uma planta de arquitetura do edifício. Portanto, tenho aqui um edifício e vamos supor que vamos aplicar este elemento de contenção periférica sobre este perímetro. Portanto, eu vou aqui desenhar este elemento, vou dizer que vou introduzi-lo segundo a face Tardós e que a escavação é à direita. E, portanto, venho aqui ao canto e vou desenhar aqui o contorno. Vou desenhar aqui o contorno seguindo o perímetro. Portanto, eu estou aqui a orientar, a guiar-me pelo Tardós. Será o Tardós e a escavação será à direita. Pronto. Está terminado o desenho. Faço aceitar e posso visualizar também aqui uma vista 3D relativamente a isto. A este desenho que nós estivemos aqui a fazer. E
pode-se já visualizar aqui o desenho das armaduras e dos tramos de parede moldada presentes aqui no edifício. Pode-se também aplicar um outro, como eu falei, portanto nós estávamos com a parede moldada do armado, mas se quiséssemos a qualquer momento poderíamos também, por exemplo, mudar para uma cortina de estacas. Automaticamente ele faz, é uma questão de selecionar e depois ele automaticamente, até nos dados gerais, pergunta-me logo o diâmetro que pretendo da estaca, ele assume por defeito 50 cm e a separação entre os eixos das estacas. Se eu fizesse agora calcular, portanto ele iria ter em conta já não a parede moldada, mas sim a cortina de estacas. Já está, não vou ver as verificações, vou apenas ver aqui no separador de armaduras, temos aqui a armadura, temos em forma de alçado ou de corte, portanto são um conjunto de 3 estacas, aqui uma vista com 3 estacas, com a respectiva armadura, e se fosse aqui ao vista 3D, já agora também, vou fazer aqui isto demora um bocadinho a carregar, já vai dar, portanto vou só fazer aqui um pequeno zoom, portanto já vejo aqui o formato das estacas, todas a fazer a tal contenção periférica. Seguidamente, portanto, vou exportar agora esta informação do cálculo para o BIM Server, para a plataforma, portanto, ele vai gerar, portanto, esta informação em 3D, também vai-me agora pedir se pretendo também que gere a listagem relativamente ao círculo de deslizamento desfavorável. Vou também, se quiser, posso também para a plataforma enviar os desenhos. Portanto, isto é informação para além do modelo 3D que ele envia para o BIM Server. Posso gerar estes documentos, quer de peças escritas, quer peças desenhadas, para quem faça parte da minha equipa de trabalho no BIM Server possa consultar esses resultados finais do meu projeto. Vou só mostrar agora então no próprio programa as listagens, portanto já agora, já que assim também vou dar um tempo para ele carregar através para a plataforma BIM Server aquela informação que exportei. E assim tenho aqui, o programa disponibiliza-me esta informação toda em termos de listagens, vou gerar e assim também visualiza-se. Portanto, temos aqui um índice, temos aqui, portanto, por capítulos, norma e materiais, ações, dados gerais, descrição dos terrenos, a secção vertical do terreno, portanto, depois temos aqui as diversas fases detalhadas com imagens relativamente à construção das lajes, por exemplo, neste caso, respectivas cargas sobre o tardós, a ancoragem que se coloca, depois a construção das lajes com as respectivas cargas, que também foi definido pelo programa, mas pode depois o próprio utilizador editar a laje e introduzir esses valores. E depois os resultados por cada fase, desde os esforços, os deslocamentos, portanto é aquilo que estivemos a visualizar graficamente, está aqui resumidamente em forma de tabelas com os valores, mesma coisa para a situação da ancoragem, pronto, depois as respectivas verificações e por fim a medição. Esta listagem, portanto, pode ser diretamente para um periférico ou exportada para um destes formatos. Relativamente aos desenhos, tenho aqui a possibilidade, portanto, eu vou gerar os desenhos, as geometrias, as armaduras e a tabela de pormenorização à escala 1:50. Neste caso aqui é a estaca.
em que tenho aqui o desenho em planta, em alçado, e depois uma pequena tabela a indicar o tipo de armadura, o comprimento, o respectivo peso, e estando aqui a indicação da posição. Portanto, aqui fala-me em 12P2 Fi12, estes varões estão aqui, 12P2, P2 é posição 2, portanto são estes varões 12 Fi de 12, com um comprimento de 12 metros. Este, por fim, estes podem ser impressos diretamente para um periférico ou para um ficheiro de CAD, quando se seleciona, e no caso era CAD, e portanto é só depois indicar o caminho e o nome. Portanto, será aqui depois no periférico que se seleciona o que se pretende em termos de desenho. Vou ir aqui por fim ao BIM Server para ver se já está. Eu já vi que aqui está tudo ok, portanto no BIM Server ao projeto, portanto desde a última vez vou só clicar aqui para atualizar, portanto já se visualiza aqui nos ficheiros o ficheiro que vem do modelo 3D, que veio do IFC Builder, e depois o ficheiro relativamente ao StruBIM Embedded Walls. Os elementos que fizerem parte da equipa de trabalho podem consultar depois esta informação, ele traz em anexos, no caso a imagem e portanto o PDF e o desenho relativamente ao trabalho que foi feito no cálculo do elemento de contenção. Vou só mostrar aqui por fim no projeto ED Walls, que foi que tínhamos clicado aqui o 3D, que está vindo a ser melhorado, e portanto isto é a plataforma BIM Server é uma plataforma que tem vindo sendo melhorada ao nível gráfico, com cada vez com mais ferramentas de exploração do 3D, e portanto já temos aqui o edifício. Vou fazer só aqui um pequeno zoom. E cá está aqui as estacas. Já agora também mostro-vos outra situação interessante, que é a possibilidade de fazer aqui mostrar isto de forma em cortes. Portanto, eu vou só fazer desta forma para poder ver de cima. Portanto, a gente seleciona o eixo que pretende e conforme nos vamos posicionando ou subindo, ele mostra-nos o edifício a ser cortado, quer neste eixo ou se, por exemplo, noutro eixo qualquer, perpendicular ao eixo Z, portanto, consigo visualizar aqui o edifício cortado. Portanto, isto tem vindo a ser melhorado e ficam já com uma ideia sobre esta situação. Pronto, saliento mais uma vez que todos os utilizadores que já possuem o programa de contenção periférica também podem utilizar, portanto, o programa StruBIM Embedded Walls. Para isso, somente copiar portanto, para além de estarem registados na plataforma BIM Server Center, basta depois copiarem os códigos, os vossos códigos, vêm aqui ao menu geral dos programas, e vão clicar, portanto, após terem feito o registro no BIM Server Center, clicam na vossa licença, o programa vai ler os códigos, depois clicam neste botão que diz guardar a minha licença em BIM Server e a partir daí podem utilizar o programa StruBIM Embedded Walls, já que o código de contenção periférica permite-vos trabalhar com esse programa. Termino assim o webinar, com o desejo que tenham gostado do que viram.